esta agenda do ajuste fiscal, ela é uma agenda que em si traz impopularidade. O povo brasileiro já sabe, depois de 40 anos de redemocratização, que o termo ajuste fiscal, boa coisa não é para o seu bolso. O povo já sabe que ajuste fiscal quer dizer que as coisas ficam piores, não ficam melhores, depois de ajustes fiscais. E o governo ficou nessa agenda muitos meses, basicamente desde o segundo trimestre de 2024. E o governo precisa sair dessa agenda. O presidente Lula sabe muito melhor do que você ou do que eu, porque tem muita experiência eleitoral, de que a agenda do ajuste fiscal ela deteriora a base de sustentação do governo e não se vence eleições, especialmente contra inimigos poderosos, com a agenda de ajuste fiscal. Todas as vitórias eleitorais do presidente Lula ou da presidente Dilma foram com uma agenda, vamos dizer assim, social desenvolvimentista. A agenda de ajuste fiscal é uma contratação de derrota, não é? Portanto, é esse o cenário que a gente vive, quer dizer, essa agenda do ajuste fiscal e os episódios atrelados a essa agenda danificaram a popularidade do governo. O governo agora tem que sair dessa situação. O governo acena com alguns passos para sair dessa agenda de ajuste fiscal. O mais importante deles é o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o que também reduziria o imposto de renda para quem ganha até R$7.500. Isso representa mais de 90% da classe, mais de 75% da classe trabalhadora brasileira. E aumentaria os impostos seriam aumentados para quem recebe mais de R$50.000 ao mês. Cálculos feitos pelo IPEA demonstram que, na verdade, afetaria fundamentalmente quem ganha mais de R$90.000 por mês. Então, é uma medida de justiça tributária que alivia o bolso de mais de 10 milhões de pessoas e que pode significar um primeiro passo para sair da dominância da agenda do ajuste fiscal para uma outra agenda, uma agenda social desenvolvimentista. O governo caminha solidamente nessa direção, ainda é cedo para dizer isso. Nós temos visto alguns sinais a esse respeito. Repito, o do projeto de imposto de renda é o sinal mais sólido. A criação do empréstimo consignado para os trabalhadores seletistas também poderia ser um outro passo nessa direção, mas é um passo que tem problemas e precisa ver como é que essa situação se ajustará nas próximas semanas. Especialmente porque o governo não estabeleceu um teto de juros. Esse empréstimo consignado seletista, ao contrário do empréstimo consignado para o servidor público, ele não é acompanhado por uma parametrização de juros por parte do governo. Por exemplo, o empréstimo consignado para o servidor público ele tem um teto, 1,8% ao mês. O teto foi estabelecido em janeiro, subiu, né, de 1,66% para 1,8% ao mês. O empréstimo para o trabalhador seletista não está com os juros tabelados pelo governo. O mercado livremente estabelecerá esses juros. E precisa ver se o feitiço não vira contra o feiticeiro. Ou seja, se algo que poderia melhorar a vida dos trabalhadores, porque, no mínimo, permitiria aos trabalhadores trocar dívidas com juros mais altos por dívidas com juros mais baixos, se isso não se voltará contra os trabalhadores na medida em que a taxa de juros for sendo fixada num patamar muito elevado. As primeiras notícias que se tem dos primeiros contratos não são alvissareiras. A taxa de juros estaria se situando ao redor de 3% ao mês, que é uma taxa elevadíssima para um empréstimo que não tem riscos aos bancos. Tem custos, mas não tem riscos. Tá? Porque ela é garantida pela multa de 40% do FGTS e por 10% do saldo
do FGTS do próprio trabalhador. Então, o próprio trabalhador entrega com parcela do seu FGTS a garantia necessária caso o banco não receba aquele empréstimo. E aquele empréstimo é descontado compulsoriamente na folha de pagamento. Portanto, os riscos bancários para esses empréstimos são muito pequenos, nada justifica uma taxa de juros tão elevada. Uhum. Então, precisa ver se esse segundo passo terá a repercussão esperada pelo governo.